Oi. Bom dia. Bom dia. A gente vai começar então uma mesa intitulada Estética. E vamos ter a apresentação da Laura Borba com o título Paradigma do Sublime, o Singelo e um Poema de Holanda Morazo, e da Laura Elise, também com a apresentação A Estética Pragmatista de Kate Gordon, Reconstruindo Câmbio. Então, eu passo a palavra para a Laura. Então, posso seguir a ordem? Então, passo a palavra para a Laura de Borba. Bom dia, tá aparecendo bem a minha imagem aí? Então, bom dia a todo mundo. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui nesse espaço de encontro, podendo compartilhar um pouco, né, do trabalho, para a gente dialogar um pouco. E, bom, o tema da minha apresentação é o Paradigma do Sublime, o Singelo e um Poema de Holanda Morazo. Eu vou começar fazendo uma leitura pela questão do tempo, né? Bom, nós conhecemos a associação feita pelo Kant do masculino ao sublime e do feminino ao belo, né? E como isso carrega uma série de questões para o debate sobre gênero. Temos um excelente trabalho sobre isso, né, na dissertação da Alice Lino, que está aqui, que questionou muito bem o problema das diferenciações binárias como essas, né? E o quanto isso pode trazer consequências limitantes, né, no entendimento do que seja, sobretudo a mulher, né? Como aquela que associa a mulher à natureza, o homem à cultura. Bom, mas eu não vou debater essa questão de forma direta aqui, no sentido de como ela surge nas formulações do Kant, e sim eu vou tomar ela como ponto de partida, primeiro para indicar isso, né, que é a limitação dessas diferenciações binárias, né, e, sobretudo, uma limitação sobre o que é o feminino, a mulher, a condição da mulher, que ocorre na história da filosofia, né, pelo menos na nossa, de matriz ocidental. E, assinalando isso, a minha proposta vai ser introduzir aqui uma reflexão que eu venho desenvolvendo há um tempo sobre uma forma de experiência que eu vou tratar aqui como estética, mas que tem desdobramentos éticos e que tudo indica ter passado pouco percebida ao longo da história da estética, né? Não recebendo, por exemplo, a dignidade de um tratado, como foi o caso do belo e do sublime, por exemplo, e que eu vou chamar de singeleza. Uma das interrogações que eu faço nessa pesquisa é o sentido, por vezes, fortemente feminino da experiência de singeleza como um dos prováveis motivos de sua exclusão, talvez seja um pouco exagerado, mas da sua aparição mais rara nos textos mais privilegiados da tradição consolidada, que é uma tradição mais masculina, né? Como uma primeira, assim, aproximação, e correndo o risco de sumarizar a singeleza de forma muito genérica, né, porque o conceito, na verdade, ele sempre vem depois da elaboração, né, nunca antes, mas para ter uma primeira aproximação, para a gente poder ter um início. Eu penso nela como uma experiência e um sentimento estético que privilegia a esfera do simples, do pequeno, do frágil, do delicado. Eu proponho, nesse trabalho mais amplo, considerá-la, né, a singeleza, como uma experiência própria, em uma relação de semelhança, contraste e diferença com os clássicos conceitos do belo e do sublime. Em alguns momentos cruciais da história da filosofia, especialmente Burke, Kant e Schiller, numa tentativa de mostrar como sinais dessa experiência de singeleza emergem nesses autores. No caso do belo, né, sintetizando bastante, eu passo em Burke, especialmente pelas observações sobre a beleza dos objetos pequenos e sobre a delicadeza como característica importante da beleza, e que são observações que vão reaparecer no Kant.
Mas sempre ressaltando aqui que, apesar dessas indicações apontarem positivamente para a singeleza, né, porque eu estou procurando sumarizar sobre esse termo, essa singeleza não se deixa compreender completamente pela conceituação do belo. Porque nessas caracterizações do belo, né, esse espectro da singeleza, ele surge muitas vezes como na qualidade de características, entre outras, elencadas, características elencadas, quase que de passagem, ficando a experiência mesma, esse é o ponto, a dimensão da experiência da singeleza, muitas vezes às margens do conceito do belo, né? Passando para o sublime, essa questão ela se acirra. Por quê? Porque no sublime surge até mesmo o que parece ser um entrave à possibilidade de uma apreciação da singeleza, já que no sublime, algumas características que na conceituação do belo indicariam a singeleza, como o pequeno, o frágil, o delicado, vão surgir agora como algo negativo, que deve ser superado. Eu questiono especificamente um dos aspectos do sublime que ficou consagrado na caracterização do Kant, e que não esgota o sentido do sublime, né? Mas justamente se consagrou e muitas vezes fica como um pressuposto, né? Como se o sublime só pode ser pensado a partir disso, e que é uma oposição binária entre o grande e o pequeno, o forte e o frágil, sendo os primeiros termos dessa oposição vistos como grandiosos, num sentido que não vai ser só mais físico, mas também estético e moral. E os segundos termos, né, como menores, também num sentido que não é mais físico, mas também estético e moral. Então, aquilo que é frágil, aquilo que é pequeno, não é só menor no sentido físico, mas também no sentido da apreciação estética e do sentido moral. Claro que eu vou deixar para o texto escrito, para a versão escrita e publicada, o detalhamento todo da conceituação do Kant, mas me limito aqui a observar que, tentando resgatar um pouco essa discussão, seja no sublime matemático, em que o sentimento do sublime é suscitado por um objeto que nos desconcerta por sua magnitude inimaginável, seja no sublime dinâmico, em que o sentimento do sublime surge diante de um objeto que ameaça a nossa integridade física, está em jogo, na experiência do sublime, a supressão e a superação daquilo que em nós seria pequeno e limitado e o surgimento por sobre isso do que é grandioso e elevado. Todo o sentido da experiência do sublime é elucidado nessa contraposição ao pequeno. Nas palavras de Kant, o sublime dinâmico convoca em nós uma força para considerar como pequeno aquilo pelo qual estamos preocupados: bens, saúde e vida. O pequeno, colocando aqui entre aspas, chega até mesmo a ser detratado em alguns momentos, né? Como quando Kant observa, ao falar do sublime matemático, que nós associamos, eu cito novamente, associamos sempre à representação da grandeza uma espécie de respeito e ao simplesmente pequeno um desrespeito. No sublime, então, o pequeno, ele não tem um valor estético ou moral intrínseco, né? Ele é o patamar negativo para a experiência estética. É a partir dele e o superando que se eleva o sentimento do sublime. É uma longa discussão, mas o que eu quero resgatar aqui? Que essa contraposição, nesse paradigma do sublime, ele termina por planificar a dimensão do que é pequeno, frágil, delicado, como algo menor. Ao passo que a intenção aqui de contrapor a singeleza ao paradigma do sublime também não é fazer uma simples oposição entre singelo e sublime, que seria recair também num outro tipo de binarismo, né? Mas questionar esse aspecto presente no sublime, que se tornou um pouco paradigmático, né, para muitos, porque a experiência de singeleza vai ser justamente uma que valoriza e dignifica o que é pequeno e frágil. Então não parte do mesmo paradigma do sublime, tal como ele é formulado por Kant, né, em que o que é menor é inferior. Isso tudo que eu estou dizendo aqui ressalto, né, só uma parte do trabalho. Tem outros autores, para mencionar o principal, Schiller, dessa mesma tradição, que vão abrir muito mais espaço para um pensamento sobre a singeleza, né?
Mas também por uma questão de tempo eu estou limitando aqui a essas abordagens, né? Aqui, em vista desse ponto específico, né, que eu procurei destacar na caracterização kantiana do sublime, basta por hora, finalmente, né, o prometido poema da Yolanda Morazo, né, que já é muito, e também vai ser algo que eu não vou conseguir fazer da forma completa como eu gostaria. Yolanda Morazo é uma poetisa cabo-verdiana. Esse poema é um poema de maternidade, que justamente por ter sido escrito, ele foi escrito em 1962, em Cambambi, justamente por ter sido escrito por uma mulher, né, num momento de auge de sensibilidade da maternidade, sobre a sua filha bebê. Então, diante de uma fragilidade extrema e de um sentimento de cuidado e proteção, né, revelando talvez a própria maternidade como um acontecimento de singeleza, ele traz, esse poema, ele traz um caso extremo numa direção que, num certo sentido, é oposta àquela caracterização feita pelo Kant do sublime, em que o pequeno, o frágil e o delicado são menores e devem ser superados. Esses elementos surgem agora, ao contrário, como aquilo que é o mais importante, como o coração mesmo da experiência estética que se condensou no poema. Eu vou então fazer uma leitura e, na sequência, algumas considerações sobre isso, tá? O poema então se chama Rosa da Minha Vida. Pensar que um dia, esse eu vou começar a fazer a leitura do poema, tá? Pensar que um dia serás mulher, para sofrer talvez as mesmas dores minhas, avivadas na distância, que vai de mim para ti. Criança loira sentada em meus joelhos, surpreendo-me a olhar para ti. Beijo-te os cabelos, digo palavras que não compreendes, murmuro coisas que ninguém entende. Meu carinho triste. Eu que devia desviar sob os teus passos a pedra e os espinhos, dar-te a beber o orvalho na taça azul das madrugadas, impedir que te rasgassem no caminho as vestes brancas que talhei para ti, o diadema de cristal, o colar de pérolas de sonho. Rosa da minha vida, pequenina flor d'água, nenúfar boiando no lago azul do meu regaço. Ah, ser eu a brisa e impelir-te para bem longe, para muito longe, nem eu sei onde. Fazer de ti uma andorinha, o pássaro azul da minha infância, a estrela de ouro que anda perdida. E em vão procuro dentro em meus versos. Rosa da minha vida, ser eu a brisa, ah, ser eu a brisa. Bom, não podendo fazer muito tempo de silêncio após o poema, como é o ideal, né? Após ler um poema, comentar algumas coisas, né? Vejo que são muitas as formas como a singeleza aparece nesse poema, né? Talvez o que mais sintetize essa apreciação, né? Mais do que uma apreciação, mesmo uma ternura pelo pequeno, frágil e delicado, é essa imagem da bebê no colo, que ela põe nos seguintes termos: pequenina flor d'água, nenúfar boiando no lago azul do meu regaço. Uma imagem que condensa o olhar para a beleza do que é pequeno, mas muito mais do que somente beleza, acho que esse é o ponto que eu queria ressaltar. Uma singeleza cheia de ternura, porque é uma beleza que vem aqui plenificada do sentimento do amor, do carinho e do cuidado. E o sentimento do sublime, aqui, é um sublime que eu diria um sublime singelo, porque essa poeta, né, que nesse momento é mãe, é mulher e mãe, ela é tomada de um assombro, né, ela diz isso, me surpreendo a olhar para ti, que nem mesmo entende as suas palavras, né, e se surpreende ao olhar para sua filha tão pequena, e ela mesma, né, a poetisa, ela mesma se amplia nesse momento e se equipara àquela força da natureza que no sublime kantiano ela surge como algo ameaçador, só que aqui é uma força de outra natureza, é uma força de proteção, né, como fica nessa imagem do lago azul do meu regaço, em todo o desejo da mãe de proteger, né, a filha. Só que ao mesmo tempo tem a fragilidade da mãe, né? Que, embora ela tenha a força de talhar as vestes brancas para a filha, o diadema de cristal, o colar de pérolas de sonho, nesse gesto de doar uma vida, né? De sonhos,
apesar disso, ela não pode impedir o ato de brutalidade, né? A violência contra a mulher enquanto mulher, que é esse ato muito bem dito poeticamente, de rasgar as vestes brancas, o diadema de cristal, o colar de pérolas de sonho. Um ato claramente de destruição, porque o que é destruído aqui é o colar de pérolas de sonho. Os sonhos vão junto. Então, ela claramente se refere a um ato de violência mesmo, um ato destrutivo perante a fragilidade, né, no caso, ainda bebê, mas mesmo após adulta, né? Há um sentimento de sublimidade diante disso que é tão pequeno, frágil e que requer proteção e cuidado. E uma sublimidade que reside, por isso que eu chamei atenção nesse ponto no Kant, porque essa sublimidade ela reside na grandeza desse ser pequeno, no respeito, de novo, pegando um termo que o Kant usa num outro sentido, né? O respeito seria só aquilo que tem uma magnitude grande, fisicamente grande, mas aqui é um respeito à fragilidade, que já de saída, né, se sabe que não será respeitada, se sabe que corre o risco de não ser respeitada, né? Só para fechar um pouco o argumento, né, que vai ficar incompleto, mas esse poema, então, é um dos textos que contrasta com aquele elemento da descrição kantiana do sublime, né? Em que a vida é tomada como valor menor e sobre a qual se eleva o sentimento do sublime, numa oposição hierárquica, né, rumo a um valor superior. Aqui é a vida mesma, na forma da fragilidade, da delicadeza e ternura de uma mãe pela filha bebê em seu colo, que assume justamente esse sentido maior, aproximando o sentimento do singelo ao próprio sublime, né, mas um sublime que é experimentado de uma forma significativamente diferente, apesar das semelhanças, daquele que foi forjado numa tradição eminentemente masculina, né? Bom, tem muitas nuances, né, sobre essa questão da singeleza. Mesmo essa nuance que eu procurei tratar aqui ainda é fatalmente de forma incompleta. Mas, em suma, eu acho que talvez como uma introdução, espero ter conseguido expressar alguma coisa com clareza. E agradeço a escuta de vocês. No áudio, a gente passa a falar. Só um pouquinho, só citação. Como você fala, a apresentação se chama Estética Pragmática de Gotham. No início da década de 90, a Dani Randall Street e uma comunicação apresentada para pode chegar nesse início da década de 1990, Charlene Haddock pediu uma comunicação apresentada no evento da Sociedade para o Avanço da Filosofia Americana, a SAA, convocou os pares a responderem a seguinte questão: onde estavam as mulheres pragmatistas? Essa pergunta abriu um caminho para uma nova linha de pesquisa que culminou no processo de revisão do cânone da história pragmatista estadunidense. Desde então, uma série de filósofos que trabalharam com os pais do pragmatismo ou que adotaram princípios pragmatistas foram resgatados do esquecimento. Filósofos como Jane Addams, Charlotte Perkins Gilman, Ellen Moon Cabot, Ella Quagnon, Mary Hilton Hawkins, para citar apenas alguns, são nomes que aparecem agora com maior frequência nas obras de introdução ao pragmatismo, como até seus trabalhos recentes de Spencer, de 2019, e Wall, de 2022. Embora o trabalho de reconstrução do cânone pragmatista tenha progredido nas últimas décadas, em linhas gerais, salvo raras exceções, como a recente investigação de Gant, 2023, a área da estética ainda não foi contemplada.
Quase sempre as análises ficaram restritas às áreas da filosofia política, moral, social ou educacional dos filósofos citados acima. Assim, a tarefa desta apresentação é a de inserir mais uma filósofa nesse projeto de resgate, reconhecendo suas contribuições à estética pragmatista. A estética pragmatista voltou ao centro das discussões do mundo acadêmico anglófono, em grande medida, graças aos esforços de Richard Schuster, em 1992, publicou seu célebre livro Vendo a Arte, o Pensamento Pragmatista e a Estética Popular. Desde então, a estética pragmatista tornou-se uma terceira via possível entre a estética analítica e a estética continental dos departamentos de filosofia estadunidenses. Esse livro de Schusterman foi essencial para determinar a historiografia a respeito da estética pragmatista tanto clássica quanto contemporânea. De particular interesse aqui na obra é o problema criado em relação à gênese dessa tradição. No prefácio dos livros, Schusterman afirmou, e eu cito, que a estética pragmatista começa com John Dewey e praticamente acaba aí. Ele foi o único dos fundadores do pragmatismo a escrever extensivamente sobre a arte e a considerar a estética como essencial para a filosofia. Fim de citação. Este modo de pensar os primórdios da estética pragmatista seguiu reverberando, ao ponto que, em recente artigo, Kramer, de 2020, afirmou que, e eu cito, a primeira estética pragmatista foi concebida por John Dewey em seu livro Arte como Experiência. Fim de citação. Apesar da teoria estética de John Dewey ter se tornado quase um sinônimo para a teoria estética pragmatista, e ela ser realmente muito importante, sendo uma das apresentações mais completas e sistemáticas dessa tradição, ela não foi a única estética pragmatista do começo do século XX, como mostra minha pesquisa de doutorado em andamento, já que autores como Horace Kallen, Lawrence Spur Myers e Thomas Bull também já apresentavam uma estética pragmatista. Além disso, a ideia de que a estética pragmatista começou com John Dewey é também um mito. Autores menores, como estes citados, além da própria pensadora pós-crítica dessa apresentação, Kate Gordon, foram lidos por Dewey, e suas ideias foram aprimoradas pelo pensador. Isso não tira o mérito de que existia, insisto, uma estética pragmatista anterior a Dewey. Com efeito, uma peculiaridade dessa teoria estética pragmatista, não incluindo Dewey, é que, se por um lado, o próprio Dewey nunca empregou o termo pragmatismo, pragmatista ou qualquer um desses derivados, em seu livro de estética, Arte como Experiência, de 1934, inclusive chegou em 1948, no artigo de resposta às críticas de Benedetto Croce, negar que a sua estética tenha qualquer conexão com o seu pragmatismo. Por outro lado, estes pensadores que não foram contemplados pela literatura secundária não tiveram vergonha e assumiram o pragmatismo de suas obras. Eis um ponto de diferença crucial entre Gordon e Dewey, já que, como veremos dentro de alguns minutos, Gordon abertamente admitiu estar abordando a estética desde uma perspectiva pragmatista. Nesse sentido, sua teoria estética pragmatista, embora fragmentária e menos inovadora que a de Dewey, é um ponto importante na história dessa tradição, porque marca com precisão a primeira vez que os termos pragmatismo e estética foram usados no conjunto de uma publicação acadêmica. Seus artigos da primeira década do século XX derrubam o mito propagado pela interpretação redutivista de Schusterman, deixando evidente que, assim como a epistemologia pragmatista era um corredor que levava a muitas formas, também o foi a estética pragmatista. Está na hora de começarmos a reconhecer isso. Vejamos então quem foi Gordon antes de apresentar seu trabalho. A maior parte das informações biográficas apresentadas aqui a respeito da pensadora foram extraídas de duas fontes. A primeira, o verbete escrito por Scarborough e Furumoto, do livro Vidas Não Contadas, a primeira geração de mulheres psicólogas americanas. E a segunda, o memorial dedicado à pensadora, publicado pela Universidade da Califórnia, em abril de 1965. Pois bem, Kate Gordon, cujo nome completo era Kate Gordon Moore, nasceu em 18 de fevereiro de 1878, na pequena cidade de Oshawa, Wisconsin. Ela estudou na Wisconsin State Normal School, que atualmente se chama Wisconsin State College, de Milwaukee, e mais tarde ingressou na Universidade de Chicago, onde se graduou em 1900. Nessa mesma instituição, sob a orientação de John Dewey,
Gordon realizou seu doutorado, concluindo em 1903. No inverno de 1903 a 1904, a pensadora realizou uma viagem à Alemanha, depois de obter uma bolsa de estudos. Durante este período, sob a orientação de Oswald Kuhn, dedicou-se à psicologia, publicando um artigo em 1905, no qual expunha os resultados de sua pesquisa. No final de 1904, continuou brevemente sua investigação nas cidades de Paris e de Londres, antes de retornar no final do mesmo ano ainda para os Estados Unidos. Após chegar aos Estados Unidos, Gordon começou a trabalhar como docente nas áreas de filosofia e psicologia, tendo passado por diversas instituições no transcorrer de sua carreira. Cito as principais: a Mount Holyoke, entre 1904 e 1906, a Teacher College de Columbia, entre 1906 e 1907, a Bryn Mawr, entre 1912 e 1916, a Carnegie Institute of Technology, entre 1916 e 1921, e, por fim, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, entre 1921 e 1948. Nessa última, Gordon se tornou professora de psicologia em 1921, sendo incorporada como titular do departamento em 1934. Ela foi reconhecida por seu trabalho ainda em vida e chegou a participar de diversas associações, como a Associação Americana para o Avanço da Ciência, a Associação Americana de Psicologia e a Associação Americana de Filosofia. Além disso, Gordon chegou a ser presidente da Associação de Psicologia Ocidental e do Grupo de Mulheres Docentes da Universidade da Califórnia. Em 1948, Gordon se aposentou formalmente da Universidade da Califórnia, ascendendo ao posto de professora emérita. Apesar dessa aposentadoria, ela podia ser vista com frequência em atividades do campus, proferindo conferências ou até mesmo dando aulas. Infelizmente, ela veio a falecer em 5 de fevereiro de 1963, deixando uma herança tanto no campo da filosofia quanto da psicologia. Legado esse que, em grande medida, permaneceu esquecido até o momento. Apesar de Gordon ter trabalhado em distintas áreas da filosofia e da psicologia, ao longo de sua extensa carreira acadêmica, ela demonstrou continuamente um interesse pela área da estética, sendo temas recorrentes em suas publicações a teoria estética, a música, as artes, a experiência estética, a psicologia destes fenômenos, especialmente com trabalhos na área da atenção, da visão e da memória. Sua produção é marcada por distintas linhas e influências, mas de particular interesse aqui para esta apresentação é a influência que o pragmatismo exerceu em seus primeiros escritos de estética. Pode-se destacar, da primeira década de produção da filósofa, os artigos Metafísica como um ramo da arte, de 1906, Pragmatismo na Estética, de 1908, e o seu livro de estética, intitulado Estética, de 1909. Embora o certo pragmatismo seja notável em todas essas produções, ele aparece em cada um deles em diferentes graus. Por exemplo, em seu artigo de 1906, o pragmatismo aparece disseminado como um fundo teórico onde a pensadora se apoia, chegando a concluir o texto utilizando a máxima pragmática para julgar a metafísica como ramo da arte. Mas não há nesse artigo nenhuma definição aberta de pragmatismo, podendo-se inferir tal evidência pela máxima pelos autores que ela invoca algumas vezes, como William James e John Dewey. Uma situação semelhante, embora ainda mais discreta, pode ser verificada em seu livro de estética de 1909. A obra é um manual com o intuito de ajudar a disseminar ideias de estética e apreciação da arte no âmbito acadêmico. Vale lembrar que nesse começo do século XX, como contou Thomas Kuhn, a estética era uma disciplina que não estava presente ainda na maior parte das universidades estadunidenses. E mesmo quando ocasionalmente fazia parte da grade horária, costumava ser uma disciplina optativa. Gordon escreve no prefácio que seu intuito era ajudar a cultivar a disciplina, atraindo possíveis novos investigadores.
Curiosamente, nessa obra de 1909, seu pragmatismo se encontra quase que pulverizado em sua argumentação. Já não há referências tão explícitas, com exceção, quiçá, dos agradecimentos do prefácio, onde ela afirma ter sido inspirada pelas ideias de John Dewey e James Hayden Thomas, dois filósofos pragmatistas de destaque na época. Aqui, o que resta de seu pragmatismo robusto inicial são algumas ideias que ela não abandona por completo. Uma importância da conexão entre arte e vida, entre arte e experiência, reconhecendo que a experiência da arte já encontra suas raízes na vida. Que tal experiência, uma vez aprimorada pela imaginação e configurada como arte, pode ser uma ferramenta valiosa para criticar e melhorar a vida. Qualquer leitor familiarizado com as ideias estéticas de Dewey, ou com as ideias pragmatistas em geral, pode reconhecer nessa forma de pensar a linha de argumentação mais comum e corrente entre os estetas pragmatistas da primeira metade do século XX. Mas aqui estou me adiantando, já que essa ideia, em verdade, havia sido proposta por Gordon em um artigo anterior, de 1908. Seu breve ensaio de 1908, intitulado O Pragmatismo da Estética, é o primeiro texto do qual se sabe até o momento em que um pensador ativamente realizou uma aproximação entre o pragmatismo e a teoria estética. Ele foi publicado em uma antologia em homenagem ao William James, feita por seus colegas da Universidade de Colômbia. Além de Gordon, outros célebres autores da época participaram, como o próprio John Dewey, Arthur Lovejoy e Edward Thorne. Aqui, a diferença dos demais trabalhos, como eu disse, Gordon assume seu pragmatismo. Ela justamente inicia o ensaio esclarecendo ambos os conceitos. Quanto ao pragmatismo, ela retoma a concepção claramente de seu professor, John Dewey, de que o pragmatismo deveria ser interpretado como uma doutrina onde o significado é definido por suas consequências práticas, e a teoria é uma ferramenta de transformação do mundo. Nesse caso, o conceito mais central do pragmatismo é, como era para Dewey, o conceito de experiência. É curioso como Gordon trata rapidamente de não adentrar aquela querela de definições de pragmatismo. Sabe-se que até hoje, inclusive no passado, no momento em que a filósofa escrevia, a definição de pragmatismo era um problema para o próprio pragmatismo. Desviando-se dos debates, ela oferece essa definição inicial, afirmando em seguida que adotava o pragmatismo como uma disposição filosófica. E a respeito destas, cito, ela diz: não entendo que uma atitude filosófica definitiva pode ser discutida. Fim de citação. O pragmatismo aqui implicava para ela que se deveria buscar, cito, explicações finais em termos de propósito e a realidade em termos de satisfações experimentáveis. Com essa disposição, gostaria de abordar o campo da estética. Fim de citação. Gordon dedica-se, então, a aclarar que o ponto central da teoria estética para ela, assim como seria para outros pragmatistas mais tarde, é o conceito de experiência estética. E que a teoria estética, em linhas gerais, poderia ser dividida em 3 eixos, a saber, o primeiro, a natureza e os motivos da experiência estética desde a perspectiva do produto da obra de arte. 2, a natureza e os motivos da experiência estética desde o ponto de vista do consumidor das obras de arte. E 3, a função da arte. Esses 3 pontos ocupam a pensadora durante grande parte do seu artigo. De particular interesse aqui não são suas colocações a respeito de cada uma dessas áreas da estética, mas sim o modo pelo qual ela julgou que o pragmatismo era uma ferramenta útil para sua análise. Segundo Gordon, o que essas áreas da estética têm em comum são que todas elas dividem os processos de experiência, onde o ponto central não deveria ser nem o começo, nem o final da experiência, mas o processo em si mesmo do fenômeno estético. Ora, como o pragmatismo era por ela entendido como a filosofia que se ocupava da experiência e como as experiências têm consequências práticas, e a estética preocupava-se com a experiência estética, então o resultado é que a experiência estética ilustra e confirma os ensinamentos do pragmatismo. Em antecipação do que seria mais tarde desenvolvido por outros autores, Gordon argumenta que a experiência estética não deve dar regras, mas sim funcionar como uma ferramenta de enriquecimento das experiências da vida. Por exemplo,
Depois de vermos uma pintura de Tardecer Julian Turner, ao contemplarmos o céu, se torna mais fácil ver formas e a multiplicidade de tons e cores. Estamos mais aptos a desfrutar da experiência. A respeito desse ponto, cito as palavras finais da filósofa em seu artigo. Finalmente, a visão pragmática da estética reconhece o momento estético como um problema, não como uma solução, um começo e não um fim. A visão pragmática da arte, devo dizer, é a seguinte: a arte não é essencialmente uma imitação da vida, uma cópia de algo feito terminado antes de a arte assumi-la, mas a vida é uma cópia e uma imitação da arte. Se a arte é a imagem da vida, ela é mais uma imagem profética do que histórica. Assim, Henry James criou para nós muitas situações, colocou coisas em nossas vidas que não existiram antes. Meredith criou pessoas. Depois de ver um Turner, vemos mais formas e cores no céu. Vemos beleza na natureza porque a vemos como em um quadro. O gênero da arte nos despertou um interesse por coisas comuns. Podemos vê-las finalmente porque vemos que são um espetáculo. Em outras palavras, a arte, se for estimulante e instrumental, deve ser anterior àquilo que produz. A vida e a natureza são, em um sentido vital, experimentadas como produtos da arte. Antecipando boa parcela da estética pragmatista clássica, até mesmo contemporânea, Gordon encerra seu ensaio sinalizando o que atualmente se poderia chamar de uma estética do cotidiano, a saber de que a experiência estética que proporciona a arte, na verdade, pode ser encontrada também em uma esfera anterior à produção artística, na própria vida e na natureza. Daí que tanto a vida pode ser experimentada como arte, como a arte pode ser uma ferramenta de transformação da vida. E se o significado é a atitude, como havia colocado anteriormente a pensadora, então o significado da arte é a transformação mais profunda da experiência. Essa é uma ideia que a gente vai ver depois desenvolvida justamente no livro do Dewey 34. Infelizmente, não temos tempo de aprofundar aqui os detalhes dessa teoria estética pragmatista desenvolvida por Gordon. É suficiente por agora, por um lado, respondendo à convocatória feita por Haddock Fried na década de 90, mostrar que existiram também mulheres pragmatistas na teoria estética. Por outro lado, buscou-se mostrar que Gordon não só apresenta características que depois se tornariam centrais nessa teoria teórica, mas que, na verdade, ela antecipa e ajuda a inaugurar essa tradição, muito antes do que seus pares masculinos, que sim, se tornaram célebres. Assim, se investigações mais extensas são necessárias para continuar a resgatar as teorias dessa filósofa psicóloga, ao menos um primeiro intento deu-se aqui de abrir caminho e convocar outros pesquisadores a perceber que a estética pragmatista não pode e nem deve, na melhor das hipóteses, ser restringida à teoria estética de John Dewey. Obrigada. Obrigada, Laura. Desculpa, eu saí. Pode retomar agora. Como a gente fica aberto a debates, questões, observações, vocês queiram colocar. Posso mais? Não, eu estava falando aqui, mas eu sou certo. Desculpa. Mas eu vou começar. Você está me escutando bem, Laura? Boba. Oi. Você me escuta bem? Estou escutando. Está um pouquinho falhado, mas falando alto, eu ouço bem, sim. Eu acho que eu vou começar fazendo umas observações para escutar mais as meninas, enquanto isso, você vai pensando. Laura, Boba, eu achei muito interessante essa abordagem que você faz, porque ao longo da sua apresentação, eu estava me perguntando em quais termos você ia definir esse singelo que se desdobra do sublime, mesmo aparentemente contrariando conceitualmente o sublime, né? Quando a gente pensa num móvel que de fato é assim, grandioso, de uma potência tamanha, a nível de ser caracterizado como sublime. Mas quando você chega num poema, fica muito evidente esse seu percurso, e aí que é interessante, porque embora pequeno e frágil como um bebê,
no âmbito da fruição, ainda se encaixa no sublime. Perceba, não sei se você está tendo o mesmo entendimento que eu, porque você não chegou nesse lugar. Mas lembremos que lá no sublime, no primeiro momento, nós temos o temor, o medo, e depois estamos em segurança ou comprazimento. E eu acho que a maternidade está nesse lugar. Eu me lembro, inclusive, de pensar em escrever sobre a relação da maternidade e o sublime, tipo meu filho, porque quando você sai com o bebezinho, singela, como você coloca, do hospital, é um banho. Que realmente, né, é algo que a gente não consegue externar ou mensurar. Então, está muito análogo a essa grandeza, essa potência da natureza que nos coloca o temor. Né? Então, eu achei muito astuciosa essa sua percepção de ver nesse poema, né? Isso você está chamando de singelo, bebê, frágil, pequeno, mas que ainda assim, nessa minha perspectiva, pode se encaixar no âmbito da fruição do sublime nesses dois momentos, né? Porque aí, com a experiência, com o tempo e a analogia, né, claro, a gente tem alguma segurança e pode, em alguma medida, sentir o comprazimento da maternidade e por aí vai. Eu queria discutir nesse sentido. Se você acorda, enfim, se você pensou nessa questão da fruição. Não, eu não tinha pensado nesses termos que você pôs de um contraste entre um primeiro momento de terror e momentos que ressurgem, né, na maternidade. Esses momentos de temor pelo filho, eles ressurgem, mas depois tem sempre esse lugar da segurança, né, que é uma das instâncias necessárias para a fruição do sublime. Eu concordo com você, embora eu acho que talvez tem sempre esse risco, né? Porque a segurança na maternidade, ela tem sempre um pé de preocupação, né? E essa preocupação é sempre um pé para o medo, para o terror, enfim. Talvez seja uma coisa que não se sintetize completamente. Nunca é completamente seguro, mas também não é um terror constante, né? Claro, até porque não seria possível exercer a maternidade sem estar nesse lugar de segurança para o filho, né? Eu não tinha pensado nesses termos, achei muito interessante o que você disse, e o ponto, assim, é muito complexo, né? Discutir o sublime, são muitas nuances, e por isso que eu observei que nesse texto, né, nesse momento do trabalho, eu destaquei um ponto que eu acho que o singelo, ele não é completamente, porque você diz, né, ele é, sim, compreensível dentro do entendimento do que seja o sublime, mas tem algo ali que também não se encaixa, né? Pelo menos em boa parte daquilo que é conceituado como sublime. E esse modo de engrandecer o pequeno que me parece diferente, pelo menos daquilo que é mais forte na tradição, né? Por isso que eu mencionei o Schiller, aí o Schiller não diretamente tanto diretamente na discussão sobre o sublime, mas quando ele trata do ingênuo e do sentimental, que ele fala da criança, do ideal de humanidade na criança e daquilo que é simples, singelo. Ele não usa a palavra singelo porque ela não existe em alemão, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante que nós temos no português. Essa palavra ela é muito singular, muito, muito expressiva, né? Mas eu discuto muito isso também com o Schiller, né? Que trouxe um debate sobre o pequeno, não ali diretamente relacionado com a questão do sublime, mas que deu um espaço para pensar isso. Então, é algo a ser resgatado, né? E que, você vê, não é algo que na discussão sobre o sublime surge em primeiro plano, né? Tá sempre como... claro, quando Kant fala do pequeno, ele não está pensando num bebê, né? Ele está pensando em outras coisas, ele está pensando na própria vida do sujeito que tem a experiência do sublime, nos bens, mais do ponto de vista mais material, talvez, né? Mas esse deslocamento de olhar, que a experiência, por exemplo, da maternidade, mas não só da maternidade, né, permite,
talvez nos permita ampliar o próprio sentido, né, de sublime, os sublimes, né? Como podem ser, quantas experiências de sublime, como o sublime pode se configurar, né? Não sei se eu te respondi de forma meio confusa, mas acho que são muitas nuances, né? Eu acho que a astúcia também do seu olhar, pensando na maternidade, é que aí nesse lugar a gente está na natureza, né? O reproduzir a natureza humana, né? Sim, mas então, Não sai desse âmbito da natureza. sim, mas veja, esse é um ponto que eu acho interessante debater com essa questão do mulher, natureza e homem cultura, que a gente pode pensar, talvez até de um ponto de vista de espiritualidade, né? Que é uma palavra que fica meio de fora ali, mas a relação da mãe com o filho, a maternidade, ela não é só natureza, né? Ou mesmo na natureza, talvez exista uma incompreensão do sentido profundo dessa relação, né? Porque muitas vezes o que se chama de natureza ali é visto de uma forma muito exterior, né? Como uma descrição um pouco exterior do que é a natureza. E a experiência da maternidade, que vive um vínculo natural ali, já imbuído da espiritualidade, né? Pode também questionar um pouco essa binariedade de natureza e cultura, né? O que quer dizer que a mulher é associada ao natural, né? Que tipo inclusive, de restrição pode ter nisso, né? A maternidade é um fenômeno pouco compreendido na história da filosofia. Não é uma questão que surge com a mesma força de muitas outras, né? E acho que não é por acaso, né? Vocês querem colocar uma questão? Jamal, mas não sei se eu perdi bem na hora que eu fui. Nós somos gratos por você apresentar este volume. É entusiasta mesmo, trazer, jogar luz a elas, os olhos, sabe? Tem que estudar agora a Susan Lender, que é estadunidense, recentemente de forma agora de pós-doutorado. Eu lembrei que Susan Lender, lembrei um pouco do também, para pensar essa estética do cotidiano, o vai ser usar a fruição forma nossos sentidos para perceber uma outra realidade, né? Você vai usar o exemplo de, bom, se a gente não tivesse os sentidos formados na cultura, nós não veríamos beleza no horizonte. Então, essa formação de cientismo social que bastante dialoga com a crítica, a criação, obra. Eu gostaria de estar falando que não dá tempo de aprofundar. Eu gostaria que você apresentasse mais esse destino, essa conceituação que a gente chama de atenção, mesmo nessa relação com o pragmatismo, como a sua obra, para a gente possa entrar nessa seleção conceitual. Bom, ela sempre gostou de estética, né? E trabalhou, sobretudo nos primeiros anos dela, quando ela começa a dar aula, ela trabalha em estética, e ela tem esses dois artigos de teoria, mas ela tem também depois, durante a vida, ela faz receitas publicadas de livros de estética, interesse. Mas esse interesse, no começo, é muito pragmatista, como eu matei aqui, ela faz esses óculos, pragmatistas clássicos, e ela vai ser a primeira, porque o William Jameson tem um estética, um estético experimentário, e o Dewey vai ter um estético muito mais tarde, né? Esse tipo de tecnologia nada antes do Dewey. Bom, na verdade, existia Kate Gordon, que estava aí para como seria traduzir para a estética mais uma formativa psicológica, né? Então, ela vai pensar como que, bom, essa coisa de que o pragmatismo tem colocado a pluralidade, o rompimento, né, dos dualismos, todo esse pragmatismo do Dewey, ela já tem que traduzir na estética. E o fato de, para mim, ela adota abertamente os termos do pragmatismo, me chamou muita atenção.
Isso não é uma coisa que os primeiros pragmatistas faziam, por exemplo, não vai negar, às vezes, que a estética dele é pragmatista. Há quem diga que, por uma questão de estratégia, o pragmatismo nesse momento já não estava, digamos, bem visto na academia, em decorrência da ciência da filosofia analítica. Mas ela tem uma certa coisa ali muito interessante, que é muito pouco estudada e é muito difícil conseguir informações sobre ela, encontrar material. E eu sei que depois, quando ela vai para a professora genérica da Universidade da Califórnia, a coisa já muito complicada, porque ela é admitida como professora de psicologia, né? Porque era muito mais fácil as mulheres conseguirem entrar nessa área do que na filosofia. Então, ela vai partir para uma estética muito mais experimental. Então, ela vai até interessante, ela falou do seu trabalho de canto, ela tem um artigo justamente que ela fala, bom, a gente falou isso aqui, né, crítica da julgamento da eu vou lá, ela mulheres, ela falou para o homem, ela falou competições lá para ver se funciona, olha, se funciona assim, funciona assado. Ela tem que fazer experimento nesse sentido, já psicológicos, e tentar refutar, ela acha que ela chegou a uma reflexão de teoria em determinado ponto. Então, ela tem um trabalho muito interessante de referência, assim, raramente é estudado por várias pessoas, sabe? Trabalho de inquérito, quando teve a documência também do pragmatismo, né? Tem essa questão de qual o filósofo está na moda e tudo mais. Mas eu trabalho assim, em andamento. É como se ela testasse a teoria. Ela testasse a teoria. Ela vai realmente, porque o pragmatismo tinha nesse momento, né? Essa certa associação com a ciência, tinha essa coisa de ciência. Eu tinha gostado muito de ciência, gente, era psicólogo. Muitas delas têm essa aproximação com a ciência e agora vai passar da prática, da teoria prática. É interessante, então, vai a experiência, esses experimentos, para escrever uma outra teoria. Exato. Ou para subverter a teoria. Exato. Ela vai para a realidade e depois ela volta para a expressão. Essas obras estão traduzidas? Não, nada. 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 São só as originais de 1900, sabe? Tem. Enfim, eu não sou conheço muito da área, né, de estética. Então, talvez, não sei se talvez seja interessante você fazer isso, não sei, qualquer comentário. Pessoal da estética. Você falou sobre essas diferentes áreas, né, da estética, e que o pragmatismo entrou um pouco meio termo entre uma estética que é artística e uma estética que é artística, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre essas de uma corrida, como aconteceu, acho que seria interessante. Bom, no caso da filosofia da Luiz, em particular, a estética pragmatista surge como uma consolidação da tradição estética estadunidense. Se admitia, se bem a tradição estética, por exemplo, alemã, né, se consolidou muito antes, nos Estados Unidos isso levou muito mais tempo, por razões óbvias. Então, a estética pragmatista nasce como o primeiro grande momento da estética dos Estados Unidos e depois, por volta da década de 40, 50, sobretudo depois da morte do John Dewey, o pragmatismo começa a ter espaço para a chegada da filosofia analítica, para um outro modo de fazer filosofia, e os analíticos se bem vão recuperar muitas coisas do pragmatismo, em geral, vão entender que os pragmatistas escreveram de forma pouco clara, confuso, toda a discussão do Dewey, por exemplo, de experiência estética, que ele define, né, a experiência estética dele. Eles vão admitir que não era um modo de trabalho. Então, isso você vai criar uma outra teoria estética, né? Na verdade, uma filosofia da arte analítica, vai ser uma estética. E depois você vai ter o que estavam fazendo os europeus, que os estadunidenses vão reconhecer como estão fazendo os europeus, que eles vão se inspirar e ter respeito, mas eles entendem que não é a tradição deles, eles estão tentando criar deles. E parte disso também vai surgir depois, na década de 70, 80, depois mais para frente, 90, um trabalho do Schuster, uma recuperação dessa filosofia
filosofia pragmatista e uma nova filosofia pragmatista contemporânea de pensar, bom, o que é que a gente recupera do pragmatismo para pensar da melhor forma possível, levando em conta um contexto social, um contexto histórico, como fazem os analíticos, mas com a clareza de um analítico. Assim, ou a social de um continental com a clareza de um analítico. Então, o pragmatismo, dependendo de quem você pega, está mais próximo de um lado ou está mais próximo do outro, por exemplo. Então, a gente vai ter o Richard Schuster, por exemplo, que é um esteta pragmatista contemporâneo, que vai dialogar muito com o Heidegger, que vai dialogar já com toda uma outra tradição, ou o Dan, que vai dialogar com o Hegel, que não é exatamente o que faziam os primeiros estetas analíticos ali da década de 50 e 60. A Susan Weber vai falar que só pensar essa questão da teoria sendo entendida quanto da vida da prática, né? Isso se tratou em uma proposta da Kate Gordon. Ela vai dizer que a formação dos nossos sentimentos vai se dar a partir do cinco sentimentos, ou seja, a arte, né? E a arte, então, ela tem a potência de trazer a aparência dos sentimentos. Então, a gente experimenta na arte um sentimento que, por vezes, a gente não passou em vida ainda. Aqueles que eu vi, agora o cinema tem uma potência enorme, né? Os velhos lugar. E, embora seja ficção, a experiência aconteceu, você ficou angustiado, você ficou triste, você ficou raiva. Então, que aquilo que é uma medida vai te dar um material, uma experiência para visitar essa experiência depois em vida. E ela diz o seguinte: se a gente não tivesse experimentado na arte, pode ser que a gente não tivesse uma reação. É quando você fica estupefato, sem palavra, você não sabe como reagir. Então, em outros termos, o que a gente faz, né? Drama ou sorrir, né? Qualquer dessas expressões de sentimento, nós já estivemos formados em alguma medida por meio dos sentimentos. É interessante pensar né? E aí ela vai dizer, se a gente tivesse noção disso, a gente teria mais cuidado do que as nossas crianças têm. Elas vão formar. Esse é um tema fácil, né? Tradição, né? E esse tema de falar no ar da tradição e depois estar no Gil, ele está em quase todos os filósofos da tradição. É como se a arte fosse mostras de percepções possíveis. E a gente bebe ali. Então é isso só. Isso só para fechar com o tema que a minha está estudando, que é as questões étnico-raciais, o racismo. O quanto que isso é muito evidente, e aí a gente vê a teoria desse chama. Porque se a gente entende o racismo como sentimento de aversão formado em sociedade, ele nasce racismo. Então, você teve esse sentimento formado na cultura. E aí a gente se pergunta em quais termos esse sentimento é formado. E aí pensemos nas imagens estereotipadas do cinema, essa representação suficiente que vem do livro, que forma o nosso sentimento sobre ele. E da potência disso, quer dizer, mesmo que nós nos queremos pessoas éticas corretas, essa imagem estereotipada vai te atravessar com uma potência que você não tem controle, você entende? É por isso que quando a pessoa se vê racista, ela assusta. Ela, né, quer corrigir essa falha de caráter. Porque, de fato, nós somos formados nisso. E um dado concreto, curioso, é que tem um filme que chama A Origem da Nação estadunidense, lá, que é a primeira vez que aparece aquele chapeuzinho ridículo no cinema. E é adotado
na realidade concreta. Quer dizer, você percebe? O arte identificado com essa potência enorme. Então, precisa tomar um cuidado enorme com a imagem, né? Pela noção travessa e fica. Eu acho que a Laura fez algum comentário aqui pelo chat. Laura, não sei se você quer colocar. Sim, sim. Primeiro eu queria parabenizar a Laura pela recuperação da Kate Gordon, foi muito, muito elucidativa, despertou muito interesse. Eu fiz esse comentário, né, à medida que a Alice estava falando, e me lembrei de uma coisa que você comentou, Laura, na sua fala, sobre a ideia de uma estética cotidiana, e eu fiquei pensando se a Kate Gordon teria, assim, um projeto no sentido educacional, né, de estética, nesse sentido de... Porque pelos trechos que você comentou, que você trouxe, tem uma preocupação muito grande, né, de despertar a sensibilidade. Quer dizer, não ficaria apenas no âmbito da experiência para compreender como que isso acontece, mas de levar isso de alguma forma para o mundo. Tem isso, tem alguma obra, algum ponto assim que isso... Eu achei isso muito interessante. Sim, na verdade, um dos poucos artigos que eu achei sobre ela é justamente sobre a filosofia da educação dela, né? A educação teve muito caro dos pragmatistas, o Gil é muito conhecido, né? Mais às vezes como educador como filósofo, e ela também tem textos de educação, mas eu ainda não consegui ler todo o material, porque também é isso, assim, as coisas que eu encontrar. Mas ela tem sim essa preocupação. Obrigada, porque seria muito interessante, né, pensar essa capacidade da arte de despertar novas percepções e olhar para o mundo de uma forma mais rica, né, como algo educacional, né? Achei muito interessante. Pode ser? Não sei se obrigada, gente. Obrigada, Laura. Foi um prazer. Obrigada. Treinamentos iniciados pelo diálogo. E eu desejo que vocês perseverem nessa pesquisa, gostaria de ver os trabalhos mais adiante. Obrigada. Então, o que eu ia falar? Eu sou a tia no final do canto dos eventos. Mas você fica aí na mesa. Então, você está aí na foto. Tá bom. Pode ser. Tem como colocar. Então, eu vou tentar A descobrir. Laura. Eu vou tentar descobrir isso. Acho que bater uma foto. Mais uma, Aê. você tira, depois você compartilha. Laura, a gente vai fazer uma foto aqui atrás da gente. Tá bom. Obrigada. Prontinho, Laura, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Boa continuidade aí para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.